Voltarei nesta manhã à palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Nós leremos este versículo de número 5. Abra comigo em Mateus 4, versículo de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa, isto é, o Senhor Jesus, e colocou-o sobre o pináculo do templo. O nosso título nesta manhã é a segunda e terceira tentação do Senhor Jesus Cristo, vencendo a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós damos continuidade a estas últimas meditações na palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo 4. E você deve ter observado até aqui, tendo lido e estudado o Evangelho de Mateus, que o escritor, pelo Espírito, ele apresenta em seu Evangelho Jesus Cristo como rei, sacerdote e profeta. Nos primeiros 3 capítulos, a sua realeza, adorado por anjos, o Deus eterno encarnado. E a partir deste capítulo de número 4, então, seu ofício sacerdotal, sacerdote. E sacerdote é aquele que leva o sacrifício, e ele, tanto sacrifício como sacerdote é. Assim experimentou em si mesmo, levando a Deus um sacrifício por nós, experimentou em si mesmo sofrimento. Sacrifício fala sobre sofrimento, e é exatamente isso que nós vemos aqui nessas tentações. Em Hebreus capítulo 4, 2, no versículo de número 18, nós lemos essas palavras a respeito do Senhor Jesus Cristo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, observe, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Suas tentações causaram nele real sofrimento. Ele não estava imune, frio, ele sofreu essas tentações. Isso foi sofrimento de fato em sua alma, como filho de Deus. E é o que nós observamos aqui nestes primeiros versículos do capítulo de número 4. Bem, Satanás, tendo sido lançado do céu para a terra pelo Senhor Jesus, a sua ira agora se volta contra Deus, que acaba de se revelar neste mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi banido, ele foi expurgado do céu pelo Senhor. E agora Deus vem a este mundo e a ira de Satanás se volta contra o Filho de Deus, o Deus encarnado neste mundo. E é claro, contra o seu povo, mas especialmente contra o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cujo propósito é salvar o seu povo. O propósito de Cristo é reabilitar o homem àquele status inicial de perfeição e comunhão com Deus. E Satanás se levanta e opera contra Cristo para impedir isso. É isso que nós temos diante de nós, os sofrimentos de Cristo e a sua tentativa de cessar a obra do Salvador. Bem, o método de Satanás é tremendamente sutil e astucioso. Paulo diz que nós não podemos negar, isto é, ignorar a maneira, o método, as técnicas utilizadas por ele para tentar uma pessoa. Em Efésios, no capítulo 6, que foi a nossa segunda leitura, no versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas, engenhosamente refletidas e preparadas e aplicadas. Assim, ele age de uma maneira muito inteligente. E estas ciladas ou métodos funcionam da seguinte maneira: Satanás, ele ataca a igreja por fora, perseguição física, e por dentro. Por dentro ele ataca da seguinte maneira, isso sempre acontece. As suas ciladas envolvem misturar a verdade da palavra de Deus com a sua mentira. É assim que ele opera. Ele sempre operou desta maneira. A sua cilada envolve isso, misturar a verdade de Deus com a mentira. Se apenas a mentira nos é apresentado, ele sabe que nós iremos rejeitar. Mas se há elementos de verdade, ele sabe que nós iremos duvidar e nos perguntar, e a carne nos levará a abraçar esse erro misturado. Ele operou dessa maneira desde o início. Por acaso, disse ele a Eva, disse Deus, não, observe, não comerás de todo o fruto da árvore do jardim? Veja a mentira envolvida com a palavra. O Senhor não disse todo,
Não comerás, comerás todo, mas de um não comerás. E o resultado foi esse desastre, a queda do ser humano. Ele também, essa é a segunda maneira dele operar, ele cita a Bíblia. Satanás se apresenta ao Senhor Jesus Cristo, tentando-o na primeira tentação daquela maneira, e agora nesta segunda tentação que nós vemos um diabo com a Bíblia debaixo do braço, citando a palavra de Deus. E esse é um método de Satanás, ele também cita a palavra de Deus. Ele opera também disfarçando-se como anjo de luz, mensageiro de Deus, anjo de luz, não das trevas, e assim ele induz também seus ministros a se aparentarem como anjos de luz, apóstolos de Cristo. Ele também busca reforçar o pecado ou a crença na humanidade de que não existe Deus, Deus não é real, não há Deus. Assim ele opera também. E por fim, e acima de tudo, ele promete ao homem, faz com que o ser humano creia que através de más ações ele pode alcançar o bem. Assim opera Satanás. Se você colocar tudo isso junto, você sempre observará esses elementos na técnica, astúcia de Satanás, ao trazer o pecado que traz o anzol da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Assim ele opera na igreja e na vida de um crente. Bem, deixe-me voltar então ao versículo 1, recapitulando algo aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vimos que essa primeira tentação foi baseada na concupiscência da carne, que ele imaginava ter o Senhor Jesus Cristo, mas nós vimos, que toda tentação que veio a Cristo veio de fora, nunca de dentro, porque ele não possuía concupiscência da carne, ele não possuía uma natureza decaída como a nossa. Assim, ele não poderia ser tentado de dentro para fora, como nós somos tentados. Não há nada dele em mim, ele não tem nada em mim, disse o Salvador aos seus discípulos. O maligno se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Não há em mim um campo fértil para as suas sementes brotarem. E essa primeira tentação, então, é lançada, tendo em vista a concupiscência da carne. Agora, a segunda tentação é sobre a soberba ou orgulho da vida, e a terceira tentação tem como referência a concupiscência dos olhos, tudo o que há neste mundo e o que há no coração não regenerado. Bem, eu corro então para o versículo de número 5, que será o nosso foco daqui em diante. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Bem, Jerusalém aqui, chamada de a cidade santa. Então, observe, o diabo o transportou. Aqui ele é chamado de diabolos, do grego, que significa acusador. Mas no versículo de número 3, ele é chamado de tentador. E chegando-se a ele, o tentador. Bem, por que isso é feito? Porque primeiro ele tenta uma pessoa para que ela peque. E tendo a vítima seguido o seu conselho e seguido em frente e pecado, então o tentador, ele inicia a sua acusação, diabo, do pecador diante do trono de justiça de Deus. É assim que ele opera. Ele tenta o pecado e, tendo feito isso, então ele acusa. Ele é o acusador dos filhos de Deus. E aqui ele é chamado de diabo, o acusador. Então o diabo o transportou para a cidade santa separada para Deus, onde o templo estava. Esta é Jerusalém, ainda com este nome, não é? O templo estava em pé ali, sacrifício oferecido a Deus, uma cidade separada para o Senhor, mas tristemente corrompida, covil de ladrões e de heresias, quando o Senhor Jesus chegou ali para limpar o seu templo. Mas ali está então ele em Jerusalém. Então o diabo transportou para a cidade santa. Mas a pergunta é, como foi esse transporte? Ele estava no deserto, em uma região desértica, provavelmente ao sul de Israel, regiões solidão, aqui tem a ideia lá no Antigo Testamento de desértico, não de tristeza. E agora ele está em Jerusalém, ele estava em um lugar onde não haviam pessoas, casas, residências, árvores e frutas, e agora ele é transportado para um lugar onde há muita gente dentro de uma cidade. Como foi transportado para ali? Como ele foi levado? Bem, tem havido, pelo menos 3 opiniões a respeito desse transporte.
Alguns têm dito que ele foi conduzido a pé do deserto até Jerusalém. Mas há uma dificuldade muito grande nisso, pelo tempo que se levaria, e estar no pináculo do templo, dentro do templo, ele não poderia naturalmente subir ali, era um lugar reservado a levitas e sacerdotes. Assim nós pensamos que talvez não tenha sido dessa maneira. Uma outra segunda maneira de pensar, que tem sido defendida, é que foi através de uma visão. Ele foi levado em uma visão projetada em sua mente até aquele lugar. Todavia, isso tem dificuldades também, porque a maneira como nos é apresentado aqui é como narrativa histórica, e que nos dá a entender que foi algo que aconteceu de fato. Assim, é muito provável que o Senhor tenha se permitido ser conduzido por Satanás de uma maneira rápida, não sabemos como, até aquele lugar em Jerusalém, no templo, no pináculo do templo. É o máximo que nós conseguimos chegar a partir dessas inferências aqui no texto. Muito bem, sendo a pé ou levado, ele foi levado, nos é dito no versículo 5, e colocado sobre o pináculo do templo, o ponto mais elevado do templo. Não naquela parte do muro do templo que dava para o córrego Ribeiro Quidron, que é a parte mais profunda, desde o topo do muro do templo até embaixo. Não, mas no pináculo, que é a parte mais alta do templo, não em relação à terra, mas em relação ao próprio templo, ao chão, ao pátio ali. Esse é o pináculo do templo, no ponto mais alto ali, onde havia muita gente, onde as pessoas estavam circulando. Havia adoração, ali estava o gasofilaço para as ofertas, as salas da lenha, havia ali a bacia de lavagens, havia muitas coisas, havia o pátio das mulheres, havia o pátio, espaço dos homens, muita gente ali todos os dias adorando, e o pináculo, o topo, não é? Do Santo dos Santos, aquela forma de fortaleza que nós já vimos tantas vezes em fotos e imagens por ali, onde ele podia ser visto, ele é levado para aquele lugar. E o que é dito a ele, aqui começa a tentação, a segunda tentação é isto. Versículo 6, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, se tu és o Filho de Deus. Outra vez recorde, não há dúvida por parte de Satanás. Uma vez que tu és, já que tu és o Filho de Deus, então faça algo que mostre a tua divindade, não há dúvida, lembre-se disso. E lança-te daqui abaixo. Qual é a tentação aqui? Bem, a tentação é esta, que o Senhor Jesus Cristo manifestasse o seu poder divino ao seu próprio favor. Isso seria uma manifestação ostentosa, egoísta da sua divindade. Esta é a tentação lançada contra o Senhor Jesus Cristo, que ele deveria saltar, porque sendo ele divino, os seus servos, os anjos, o sustentariam no ar. Agora deixe-me lhe dizer um pouco no contexto histórico, para você perceber a força dessa tentação. Havia uma tradição rabínica dos professores de Israel, não está na palavra de Deus. Essas tradições dos pais foram criadas a partir de interpretações bíblicas pelos rabinos, e havia um em particular que dizia que quando o Messias chegasse, ele apareceria primeiramente no templo, ele desceria do céu no templo. E aqui está a base dessa tentação. Eu penso que esta interpretação, ou esse ensino rabínico se baseia lá em Malaquias. Se você abrir comigo em Malaquias 3, no versículo de número 1, nós lemos assim, e eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O Senhor Jesus falando sobre João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Assim eu penso que eles interpretavam esse texto, que quando o Messias viesse pela primeira vez, ele viria primeiramente no templo em Jerusalém, descendo. E a tentação envolve isso, queridos amigos. Lança-te daqui para baixo. Bem, Satanás não levou o Senhor Jesus Cristo nessa segunda tentação ao topo de uma penha no deserto, onde não havia ninguém. E também não era simplesmente uma questão, lembre-se disso, de saltar de um lugar alto e provar, realmente os anjos vieram ajudá-lo, ele é divino. Lembre-se que por trás do pecado a ser cometido,
há de fato o objetivo de Satanás. Ele o levou a um lugar alto, mas a um lugar onde havia muitas pessoas para observarem, especificamente no topo do templo, centro da religião, centro da oração, onde havia milhares de pessoas. E o que ele buscava? Bem, o que ele está propondo ao Senhor Jesus Cristo é isso. Se tu pulares daqui, então os anjos virão te socorrer nas mãos e te sustentar e te trazer para baixo com segurança, e você irá pousar aqui em pé com segurança diante de todos os olhos. E quando as pessoas te virem descendo do céu, trazido por anjos, eles não terão nenhuma dúvida que você é o Messias. Para que esperar então? Para que sofrer, seguir ensinando, juntando as multidões, dizendo eu sou o Filho de Deus, o Filho do homem? Para que tudo isso, quando você pode vir com glória e poder logo no início do teu ministério público e ser recebido como Messias de Deus? E essa é a tentação. Ser uma atestação imediata dos judeus, ele é o Messias, não haveria aquelas dúvidas, ele ganharia a confiança de todos os líderes, de toda a população de Jerusalém, e é claro, isso está de acordo com a expectação rabínica dos judeus, que o Messias virá pelo templo, está escrito aqui. Para esperar tanto tempo, para ser visto como Messias, e sofrer desta maneira, tudo isso pode começar agora, bem no início, e você ser coroado rei de Israel. Além do mais, Jesus, há uma base bíblica para isso, porque está escrito. Bem, o diabo então agora aparece com sua Bíblia debaixo do braço, e ele cita a palavra de Deus, e você sabe de onde ele está citando aquele salmo. E se você se esquecer de tudo que nós iremos considerar nesta manhã, não se esqueça disso. Satanás cita a Bíblia. Ele cita ao nos tentar, e ele cita ao tentar a igreja. Ele cita sim a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Seus discípulos irão citar a Bíblia também para justificar o que eles fazem, torcer a palavra de Deus e promover o pecado dentro da igreja e trazer o mundo para dentro da igreja. Quando eu digo, queridos amigos, sobre o mundo, não imagine que isso é uma declaração minha, é o que a Bíblia ensina. Nós lemos em Apocalipse, logo no início, que a mulher está grávida, esta é a igreja do Antigo e Novo Testamento, e ela dá à luz ao Filho, que é Cristo. E o dragão, Satanás, abre sua boca e lança águas para inundar e arrebatar. Águas na Bíblia sempre se refere a nações, culturas, o mundo, aquilo que há de intrinsecamente mundano no mundo. Mas ele é arrebatado para o céu e a igreja é enviada para um deserto, protegida neste milênio, não é simbólico, guardado por Deus, então ele volta com poder. Ele sempre buscará trazer o mundanismo, aquilo que neste mundo que ele controla é intrinsecamente contrário à santidade de Deus, contrário à vontade de Deus. E desta maneira, ele cita a Bíblia para trazer o mundo para dentro da igreja e promover o pecado e acabar com igrejas enquanto elas estão ali em pé e vibrantes, e fervorosas e grandes em seu patrimônio, etc., mas mortas espiritualmente diante de Deus, desobediente. Bem, agora, uma aplicação aqui é necessária, porque há crentes, e nós todos estamos inclinados a pecar desta maneira, que são levados a agirem dessa maneira. Quantas vezes já ouvi um crente no Senhor pegar um versículo da palavra de Deus, cortar ele do seu contexto, um versículo citado sem nenhum contexto, para justificar uma ação, um estilo de vida que abraçou, uma atitude, uma ação que irá realizar? Muitas vezes. Veja o que ele citou aqui, um versículo fora do contexto. E quantas vezes nós ouvimos coisas dessa natureza. Ele citou o Salmo 91, se você voltar mais uma vez, no versículo 10 e o versículo 12 é o que ele cita. Mas veja, ele não cita todo o Salmo, claro, não é do seu interesse. Salmo 91, versículos de número 10 e 12. Nenhum mal te sucederá, se refere a Cristo, esse é um salmo messiânico. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a
teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Mas veja, ouça a citação dele no versículo de número 6, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Agora volte ao Salmo de número 91. Ele não cita a parte B, a segunda parte desse versículo 11. Salmo de número 91, mais uma vez. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aí ele pula para o versículo 12, eles te sustentarão, etc. Mas o versículo diz, para te guardarem em todos os teus caminhos. Os caminhos do Senhor são caminhos retos, são caminhos justos. Essas palavras, elas são omitidas de propósito. Você percebe? A promessa de Deus aqui neste salmo é que ele protege o justo conforme o justo permanece no caminho justo. Mas se o Senhor obedecer à tentação de Satanás e fazer uma performance pública para o seu bel prazer e interesse, ele não está andando em justiça. Assim, Satanás sabe muito bem que ao pecar desta maneira, os seus anjos não o sustentariam, porque ele estaria pecando contra Deus, sendo ele próprio Deus e o autor desse texto. Você percebe a astúcia? Ele se espatifaria e morreria ali, sem chegar à cruz do Calvário. Nós não brincamos com Satanás. Ele não é nécio. Quando nós imaginamos que fizemos o checkmate da compreensão do que ele está buscando fazer, é nisso que ele está tentando nos derrubar. Não sejamos ingênuos com Satanás, nos achando mais sábio que a palavra de Deus. Essa é uma promessa dirigida àquele que permanece em justiça. E se alguém subisse no pináculo do templo para crer na palavra, eu sou servo de Deus, eu declaro este Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, e eu vou pular daqui, ele se espatifaria no chão como uma panqueca, porque não foi prometido ao que anda em injustiça a proteção do Senhor. Naturalmente Deus é misericordioso, certamente que é, e assim ele cita parte do texto. Agora, queridos amigos, nós já tocamos nisso tantas vezes, a partir do capítulo 5 de Mateus, e capítulo 6, falsos mestres, falsos profetas, marque isso. Uma das principais características de um falso mestre, nós aprendemos sobre a árvore e os frutos, é esta: não aquilo que ele fala de heresia, porque isso pode ser detectado por um crente que conhece e ama a palavra de Deus. Um falso mestre passa desapercebido por aquilo que ele não ensina, por aquilo que ele omite da palavra de Deus, porque não é do seu interesse, porque ele contradirá. Veja a teologia da prosperidade. Quantas vezes você já ouviu um sermão sobre tendo que comer e beber estejais satisfeito? Você nunca irá ouvir um negócio desse. Isso é omitido. Quantas vezes em décadas na minha vida cristã, crescendo em um contexto um tanto arminiano, eu passava por essas dezenas de textos da palavra de Deus que fala sobre a soberania de Deus na salvação, e nunca se era pregado sobre isso. E tantas outras coisas sobre o nosso dever, sobre as exigências de Deus. Há crentes que não sabem, não parecem saber que Deus tem exigências sobre cada um de seus filhos e filhas. Assim é o falso mestre. O segundo fruto de um falso mestre, nós vimos o segundo elemento ou característica de um falso mestre, nós vimos lá em Mateus 6. Eu espero que você tenha aquele tempo de voltar aos estudos. É o fruto do seu trabalho. Pelo seu fruto conhecereis, diz o Senhor Jesus Cristo. E qual é o fruto? As coisas que ele ensina? Não. É o fruto que ele ensina, é a semente lançada. Em outras palavras, você verá o falso ensino ou o ensino torcido de um falso mestre pelo resultado do ensino dele na vida da sua congregação. O fruto do seu ensino
é o fruto na vida dessas pessoas que estão continuamente ouvindo Ele. Essa é uma igreja que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, é a santificação, então houve um fruto, não é um falso profeta. É uma igreja acomodada, materialística, desobediente, mundana, esse é o fruto do ensino desse homem. Porque ele deveria saber melhor estas coisas, e saber que Deus tem princípios na sua palavra para a adoração, para o serviço, para a disciplina, para o governo de igreja, para a existência da igreja, para a maneira como nós oramos, para a maneira que nós fazemos tudo. E se o resultado são vidas estéreis no reino de Deus, desobedientes, materialistas, vidas independentes, como se Deus não tivesse uma lei, uma exigência para seus filhos, esse é o fruto de um falso ensino, por mais sincero, entre aspas, que este homem seja. Assim nós voltamos ao nosso ponto para não perdermos de vista o que estamos vendo aqui. Satanás cita a Bíblia, mas ele omite, e misturando verdades bíblicas com tentações cruéis, terrivelmente preparadas, nós somos levados se nós não aprendemos a palavra de Deus, se nós não entesouramos em nosso coração. Queridos amigos, nós seremos levados. E quando essa parte é omitida, então fica fácil interpretar a passagem como se Deus estivesse protegendo o crente, não importa o que ele faça, não importa o caminho que ele siga, as decisões ou atitudes que ele tome. Na primeira tentação, Satanás está tentando o Senhor a desconfiar de Deus e das suas declarações ali, no versículo anterior, no seu batismo: este é o meu filho amado. E Satanás diz: como você pode ser filho amado de Deus? Ele te considera um filho amado, te deixando passar fome, doída aqui no meio de nada. Desconfiar de Deus. E aqui na segunda tentação, confiar presunçosamente que eu posso fazer qualquer coisa aleatória à palavra e à vontade de Deus, e meu Pai me protegerá e me guardará. Ele estava em sua encarnação, ele submeteu-se. Esse é um dos critérios, queridos amigos, para a nossa salvação. Deixe-me recapitular isso, isso é muito importante. Uma verdade teológica, bíblica, muito importante. O Senhor Jesus Cristo, ao ir àquela cruz do Calvário, como o sacrifício, um sacrifício, como Cordeiro de Deus, como aquele Cordeiro oferecido pelo pecado, ali levando sobre si, você se recorda, o Cordeiro é trazido, o pecador põe as suas mãos em cima dele, na porta da tenda, e ali na porta é sacrificado, como se o pecado transferido para ele morre para que eu não seja julgado. O Senhor naquela cruz, ele leva o meu pecado sendo morto ali, e assim o meu pecado é apagado, justificado, estou em Cristo. Mas veja, o meu pecado é apagado, mas o céu, a eternidade, o paraíso de Cristo é um benefício. E para adquirir também este benefício, este galardão para crentes, ele precisou também viver uma vida de inteira submissão e obediência ao Pai, para que pelos méritos dessa vida oferecida em obediência, ele pudesse nos dar também o céu, seu sacrifício para nos purificar de todo o pecado, o seu mérito eterno para nos dar o céu. Ele deveria viver isso. E Satanás sabe muito bem que qualquer mancha neste Cordeiro de Deus não seria um sacrifício aceitável. Nós não lidamos com um diabo nécio. Se ele não está nos tentando hoje, é um pecado proeminente, ele está tentando solapar a nossa fé, nos manter estéreis no reino de Deus, desobedientes. Por quê? Porque ele sabe que o tempo está passando e eu vou terminar a minha vida estéril na presença de Deus. É muito sutil, não é verdade? Mas é assim que ele opera. Oh, queridos amigos, este Satanás, o diabo retratado nas igrejas da confissão positiva, pentecostal e neopentecostal, é uma caricatura que ele próprio, Satanás, desenhou. É muito bom para Satanás expulsar, entre aspas, um demônio numa igreja dessa. Por quê? Porque isso vai atrair multidões e vão achar que aquela igreja está vencendo o diabo. Ele dá o braço a torcer quando ele sabe que o evangelho não é pregado ali. É assim que ele ganha nessas igrejas. E mantém milhares de pessoas enterradas no erro. Tudo bem, ele perdeu uma pequena vantagenzinha ali, se manifestar, e a pessoa ter o poder de expulsar alguém, um demônio, e coisas dessa natureza, quando não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Para ele está tudo bem isso. Ele alcança o seu fim. E Satanás olha essas coisas, como crentes são levados, por isso somos descritos como ovelhas, não é? E ovelha é um povo tão obstinado, e às vezes nécio, né? Precisa de um pastor do lado. E Satanás vê isso, e ele ri, e ele dá gargalhada.
Mas lembre-se, quão tenebrosa não deve ser essa gargalhada de Satanás. Porque há morte por trás disso, a desobediência a Deus. Assim, queridos amigos, nós não lidamos com um tentador nécio. Quando você acha que tudo está calmo na vida, sabe que esse é o momento que você precisa mais examinar a sua vida diante de Deus. Quando tudo está correndo muito, muito, muito bem, é o momento que você mais precisa examinar a sua vida diante de Deus. Bem, deixa eu voltar ao nosso texto aqui. Esse é o objetivo de Satanás nessa segunda tentação, mesmo da primeira. Abandone o plano de Deus. Que haja uma divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Faça um milagre aí pelo teu benefício próprio. Alcance glória, honra, sem necessidade de humilhação, de sofrimento, de dor, de padecimento. Salte daqui para baixo e se revele a Israel. Mas o Filho de Deus não seria revelado ao mundo por meio do método de Satanás, e sim pelo seu próprio propósito e método estabelecido na eternidade. E dessa maneira, então, ele responde a Satanás no versículo 7 e diz: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, mais uma vez, a maneira como o Senhor Jesus Cristo responde ao pai da mentira é fundamental para nós nesta manhã, se nós somos sérios em nossa oração por santificação. É fundamental para nós entendermos isso. Ele responde desta maneira, não por causa de Satanás, mas por nossa causa. Esse é um amor muito grande do Senhor, nos tendo em vista lá na frente. Por nossa causa, que ele responde dessa maneira. Está escrito, e aqui está uma palavra de ouro para um crente, sobretudo em nossos dias. O Senhor, ele exalta a palavra de Deus, as Escrituras. Ele autentica o Antigo Testamento, dizendo que tudo isso aqui é a palavra de Deus, ele cita a verdade da palavra de Deus. E nós vemos, é claro, ele fazer isso ao longo de todo o seu ministério. Se você abrir comigo em Lucas, no capítulo 24, versículo 25, mais uma vez. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, isto é, 5 primeiros livros, e por todos os profetas, todo o restante, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 44 e 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Sempre, sempre está escrito, está escrito. E o que isso nos ensina, queridos irmãos? Algo muito, muito importante. Essa é uma palavra de ouro para um crente. Um crente reformado, sobretudo, sola a Escritura. Sola a Escritura, está escrito. Ele não disse, Satanás, me foi revelado por Deus. Está escrito, já foi determinado, a verdade está aqui. Está escrito. Deixa-me fazer uma aplicação importantíssima aqui. Há certas igrejas, também no meio reformado, que pensam da seguinte maneira a respeito da adoração ao Senhor. Adoração é um ponto muito, muito delicado, porque é o meio pelo qual Satanás consegue trazer o mundo para dentro da igreja de uma maneira muito poderosa. Mas algumas pessoas dizem assim, olha, vocês aí que querem se pautar pelos princípios da palavra de Deus para a adoração e o serviço, veja, não está escrito na Bíblia que a gente não possa fazer isso. Quantas vezes que ele já ouviu isso de líderes, quando são questionados a respeito de uma prática técnica, algo do mundo trazido para a igreja. Não está escrito que a gente não possa fazer isso. Mas o princípio correto dado pelo Senhor Jesus Cristo não é não está escrito, é está escrito. Em outras palavras, nós somente fazemos na igreja, seja na adoração, seja no evangelismo ou em qualquer área, aquilo que Deus disse, faça assim, aquilo que está escrito. E nós temos chamado, isso tem sido chamado na Reforma Protestante de o princípio regulador aplicado ao culto, por exemplo.
que na adoração ao Senhor nós só fazemos aquilo que Ele prediz. A adoração deve ser conforme João capítulo 4, em espírito e em verdade. Em espírito, é claro, com a mente, que é o palácio do Espírito. E em verdade quer dizer na palavra, tua palavra é a verdade. Assim, toda adoração é a mente aplicada à palavra, verdades bíblicas levadas a Deus em cântico, em oração, a leitura pública. Isso está escrito. Se você pega esse princípio que a Bíblia não proíbe pode ser feito, então onde está na Bíblia que é proibido acender velas na igreja? Deixar um incensário aqui não está proibindo. E essa é uma porta satânica para trazer o mundanismo para a igreja, e o misticismo e todo tipo de coisa. A Bíblia não proíbe, mas esse não é o princípio correto. O princípio correto é o que a Bíblia ensina. E assim, batistas e outros grupos são os pedobatistas que aplicam o princípio regulador somente ao culto. Mas nós temos percebido, é claro, que nós não podemos fazer tal coisa. A Bíblia só regula o culto, a adoração, claro que não, ela regula tudo na igreja e as nossas vidas. Assim, nós temos preferido usar o termo princípio normativo, que o princípio regulador se aplica a toda a vida do crente, ela normatiza a nossa vida. Como eu viverei, conforme está escrito. Assim, fecha esse parênteses aqui, está escrito, e o que não está escrito não é a vontade de Deus. Bem, mas há aqueles que ignoram isso e dizem que nós podemos fazer qualquer coisa que não é proibido na palavra de Deus. Queridos amigos, a Bíblia é a voz registrada de Deus. E nós já aprendemos que Deus, quem nos diz o que Ele disse, e não nós que trazemos nossas molduras de interpretação para justificar qualquer coisa. A palavra de Deus é o que Ele disse, e é Ele que nos diz o que Ele quis dizer. Assim não há dúvidas, não há como fugir da verdade, a sua opinião, sua interpretação. Nenhuma palavra é de interpretação particular, sua interpretação. Ele nos deu a regra de interpretação. A palavra interpreta a palavra. Deus diz o que Ele quis dizer. E tudo se encaixa, princípio normativo, princípio regulativo, porque nós podemos saber o que Deus quis dizer quando Ele disse algo. Assim há parâmetros, não é algo aberto a qualquer tipo de interpretação ou sentimento. Bem, mas eu fecho aqui mais uma vez. Volte ao versículo 6. Eu estou em Mateus no capítulo 4. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito. Viu? Até Satanás conhece esse princípio. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. A aplicação é clara aqui: lança-te que aos seus anjos dará ordem. Queridos amigos, essa é a aplicação. Nós não podemos nem devemos nos colocar em uma situação em que nós tentamos a Deus. Gostaria de gastar alguns minutos aqui. A aplicação é clara. Nós não podemos nos colocar numa situação de perigo de propósito. Isso é proibido na palavra de Deus. Isso é presunção, isso é tentar a Deus. Nós não podemos tentar a Deus. Sabe o que é tentar a Deus? É provocar a Deus. Como assim? Bem, você ouve isso demais hoje na mídia, nos jornais, não é? Fulano de tal, deputado tal, fez tal coisa errada. Por que o judiciário, o Supremo Tribunal não fez nada ainda? A resposta é porque o judiciário ainda não foi provocado. Provocado não é vai te provocar, não. Provocar é um processo, tem que ser feito, dar entrada. Aí os juízes começaram a considerar, ninguém provocou, ninguém abriu o processo, ninguém deu início. Não testar, não provocar o Senhor. Em outras palavras, não se colocar em uma situação tal que, entre aspas, você obrigue a Deus a agir para te proteger e te guardar, quando Ele já te deu os meios de se proteger. Essa é a ideia. Por quê? Porque Deus nos protegerá do mal que nós sofremos, sim. Ele guarda os seus e os anjos do Senhor acampam ao redor dos crentes, sim? Não. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, obedecem, justiça, caminho da verdade. Mas nos males que de propósito nós nos lançamos, nós não podemos contar absolutamente com a proteção do Senhor. Assim, observe essa palavra. No versículo de número, a resposta do Senhor Jesus para nós, disse-lhe também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
E a pergunta que se levanta é essa: como poderia o Senhor Jesus Cristo tentar o Pai ao pular dali? Que haveria de tentação nisso? Bom, foi o que eu acabei de mencionar. Seria uma falsa presunção. Ele estaria presumindo que, desobedecendo a Deus, mesmo assim ele vai lhe proteger. E essa é a presunção da igreja moderna, que eu posso colocar de lado a vontade de Deus, as ordenanças de Deus, e imaginar que Ele irá me blindar e me proteger de qualquer maneira. Este não é o Deus da palavra de Deus. Testar a Deus não provocará, não testará o Senhor seu Deus, se Ele é fiel, se eu não vou testar, vou fazer algo em desobediência a Ele. É triste, não é? É triste observar como um crente pode ser levado por uma falsa presunção. Queridos amigos, todos nós somos tentados nessa área, diariamente, uma falsa presunção, exatamente igual como esta que Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, uma pessoa pode rogar muito a Deus em oração pela bênção da saúde. Isso é legítimo, isso é correto. Mas, ao mesmo tempo, negligenciar, seguir as regras da manutenção da saúde. Senhor, eu quero saúde, energia, força, mas eu negligencio todas as regras básicas de saúde. Ou como demais, ou não como nada, ou só porcaria, ou não descanso, ou não faço os exames que tenho que fazer, ou não uso a graça comum que Deus deu aos homens para produzir medicamentos e vacinas, eu vou deixar, o Senhor vai me proteger. Isso é tentar o Senhor. Isso é colocar Deus em teste. Não tentarás o Senhor teu Deus, diz a palavra de Deus. Não faça isso, querido irmão. Nós somos diariamente, estou usando alguns exemplos maiores, nós somos diariamente tentados a fazer isso, a tentar o Senhor. Outra pessoa pede a Deus que salve a sua alma. Senhor, eu quero a salvação, me converte. Mas negligencia os meios da graça que Deus estabeleceu. Não vem ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para salvá-lo. Isso é tentar a Deus. Senhor, me salva porque o Senhor não respondeu ainda, mas não vem ouvir o Evangelho. Ou eu quero tanto que fulano seja salvo, mas não se importa em trazê-lo para ouvir o Evangelho da graça redentora. Isso é tentar a Deus. Não busca com diligência, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Está claro a regra aqui. Está clara a regra. Senhor, salva, fulano, salva, me salva. Não busco, não sigo os meios da graça. Outras pessoas clamam a Deus pela vida, pelo bem espiritual de seus filhos e filhas, enquanto ao mesmo tempo negligenciam criá-las na disciplina e no temor do Senhor. Isso é tentar a Deus. Pedem que Deus os livre deste mundo maligno e os salve, enquanto colocam diante dos olhos dessas crianças o pior que existe nesse mundo, em forma de alguns desenhos e ideias, e dão o mundo inteiro na mão delas, em um celular, onde elas podem acessar qualquer coisa. Oh, salva a alma da minha filha, enquanto eu assassino ela aqui. Tira ela do inferno enquanto eu seguro o pé dela com corrente aqui no inferno. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar o Senhor. Querem que a alma de seus filhos sejam salvos, enquanto negligenciam a disciplina. Disciplina, nós vimos, é treinamento. É dizer o que é certo, é dizer o que é errado, é incutir a verdade na mente, é conduzir no caminho do Senhor, é colocar sob o som do Evangelho da graça redentora, porque você não sabe se ela vai partir amanhã. Pessoas morrem com 1 ano, com 9, com 15. Será que nós somos sérios? Ou nós estamos tentando ao Senhor? Não tentarás o Senhor teu Deus. É dirigido a nós, é para o nosso benefício. Uma outra pessoa pode orar muito a Deus e dizer: Senhor, faz de mim um vaso de bênção, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro a ti, Senhor. Então, ao mesmo tempo, não aparece na igreja com o povo de Deus para evangelizar. Quando é chamado para porta a porta, não está junto, não se envolve em nada, mas deseja: Senhor, salva esta nação,
salve esta cidade, e ao mesmo tempo tenta a Deus. É a mesma coisa de dizer, por que nós vamos evangelizar alguém se Deus vai salvar de fato quem Ele deseja salvar e determinou salvar? Queridos amigos, nós evangelizamos porque está escrito, ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Se eu não consigo encaixar em minha mente a soberania de Deus e a responsabilidade humana, eu consigo obedecer o que Deus diz. É um comando evangelizar. Pregue a palavra, pregue a palavra. E não ficar perdendo tempo em um conflito de debates nas novelas e fofocas dos blogs da internet reformada sobre se isso pode, isso não pode, mas está contradizendo. O comando é este. Ser um crente bíblico é obedecer o que a palavra de Deus diz. E não tentar ao Senhor. Outra pessoa quer ser útil, mas veja, negligencia as regras básicas de disciplina do tempo. E não tem tempo para nada. Não tem prioridades. Resolve as coisas conforme ela cai no colo resolvendo. Não tem prioridade. O centro é o reino de Deus. Mas de que maneira o reino de Deus? É o horário do culto, é o dia do Senhor, é o evangelismo, é ligar para alguém e conversar com ele. Isso daqui está no centro. As demais coisas vão encaixando. Não há disciplina. Não há reino de Deus no centro. É apenas um romantismo evangélico. Ó Senhor, me usa, me usa, me usa. E como? Queridos, a resposta a todas essas presunções está aqui para nós. Não tentarás o Senhor teu Deus. De que maneira poderia um crente tentar a Deus? Bem, primeiro é importante entender que é possível um crente de fato tentar o soberano e eterno Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 9. E Paulo dizendo à igreja, usando o exemplo da igreja no passado, e não testemos, acaso pode Deus nos dar água no deserto? Vamos provocar ele para ele mostrar o poder dele. Acaso pode ele servir-nos uma mesa no deserto? E não tentemos a Cristo. Eles tentaram Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Aquele salmo que nós lemos, e me indignei contra eles, é o Senhor Jesus Cristo falando. E tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles seguiram murmurando e pereceram pelo destruidor. Aqui está, Paulo está dizendo que os judeus no Antigo Testamento tentaram o Senhor Jesus Cristo. Eles tentaram o Senhor Jesus Cristo no deserto antes da sua vinda a este mundo, e nós incorremos no risco, diz Paulo, de tentá-lo depois da sua ascensão ao céu. Tentar o Senhor que está na eternidade. Podemos fazer isso, sim, eles fizeram isso. Então aqui está um fato bíblico, que nós guardamos em mente. Agora, tendo observado isso, como pastor eu tenho observado ao longo dos anos que muitos crentes, e esse era o meu caso, confesso que esse foi o meu caso por muito tempo, muitos crentes não param para refletir com seriedade se estão tentando a Deus em alguma coisa, sobre a possibilidade de estarem tentando a Deus nessa escolha, decisão, postura, atitude, o que estão fazendo, colocando diante de si, etc. Permita-me sugerir agora alguns exemplos ou maneiras como crentes nós podemos pecar contra o Senhor ao tentá-lo. Primeiro, nós podemos tentar a Deus quando nós empurramos para o lado as moções do Espírito Santo e o apagamos. O Espírito que busca mostrar a nossa falha, pecado, e nos levar ao arrependimento a Cristo mais uma vez. Não à salvação de novo, mas ao arrependimento. Quando nós sufocamos isso, nós tentamos a Deus para ver se Ele irá fazer alguma coisa e nos disciplinar. É Ele que nos busca, é Ele que nos leva a ver a nossa falha, apela a nossa consciência sobre o nosso erro, aperta o alarme da convicção para nos convencer do pecado, e nós tentamos a Deus. Eu vou seguir em frente para ver o que Deus pode fazer. Será que Ele vai fazer alguma coisa comigo? Isso é tentar a Deus, queridos amigos. E nós seguimos em frente. E ao fazermos isso, então nós colocamos a vara na mão do Senhor.
Estamos tentando ele como a criança tenta o pai. Não é? Falou para não fazer, vou fazer para ver até onde chega. Essa é a natureza. É triste, não é? Uma recordação sobre meu irmão mais novo, pequenininho, uma tia contando, e minha mãe estava ali na cozinha preparando algo, havia visitantes, e meu irmão só ali atentando, ele lá pegava um negócio de comida, saiu, e minha mãe ficou irritada, e disse, olha, fica lá e não passa dessa linha aqui, não passa o dedo dessa linha aqui que eu vou te pegar. E ela voltou lá atrás, e ele foi lá, olhando a linha aqui. E a tia riu e depois contou essa história. Não tentará o Senhor teu Deus. Ver isso numa criança é hilário. Queridos amigos, nós não podemos agir assim, empurrar para o lado as moções do Espírito que nos levam ao arrependimento. Segundo, nós tentamos a Deus quando permitimos em nossa vida pecados secretos, de qualquer natureza. Nós tentamos a Deus como? Nós tentamos a onisciência de Deus. Eu vou manter esse pecado oculto aqui. Estou tentando a onisciência de Deus. A pior coisa que um crente pode fazer é guardar um pecado, viver no seu pecado, acariciá-lo, seguir com ele ao longo da semana e aí vir à igreja. E tentar esconder esse pecado debaixo das pálpebras de Deus. É uma loucura. E nós tentamos a Deus dessa maneira. Tentamos a Deus para ver se Ele vai fazer alguma coisa. Ver se Ele sabe de tudo mesmo e vai perceber a nossa hipocrisia. Terceiro lugar, nós tentamos a Deus quando andamos em insinceridade e reivindicamos ser crentes, mas não oramos ao longo da semana. Mas não lemos a palavra de Deus. Mas não estudamos para buscar a resposta disso e daquilo. Não agimos, colocamos a nossa mente e inteligência na palavra de Deus. Assim nós tentamos a Deus em sinceridade. Nós não avançamos na fé, tentamos a Deus. Ou quando as nossas palavras estão encobrindo uma razão egoísta para não cumprir um dever espiritual, nós tentamos ao Senhor, que é onisciente. Ou para fazer as nossas palavras ocultam a razão egoísta para fazer o mínimo possível no reino de Deus, ou agimos de uma certa maneira astuciosa para que ninguém me cobre responsabilidade. Você se diz um crente, mas não faz nada para Cristo. Então me manter um pouco distante de propósito. Nós tentamos a Deus que é onisciente e conhece o nosso coração. E nós sabemos o que estamos fazendo. Nós tentamos a Deus quando ouvimos estas coisas da palavra e no pastor tantas e tantas vezes e desenvolvemos um método de psicologia de nos sentir triste por nós mesmos durante o momento que ouvimos isso. Tadinho, eu tenho que mudar, acabou o culto, vamos embora. Domingão. Isso é tentar a Deus que já sabe o que você está fazendo. É brincar com o Espírito de Deus que conhece todas as coisas. Não tentarás o Senhor teu Deus, diz a palavra de Deus. Quarto, nós tentamos a Deus quando realizamos nossos deveres como discípulos de maneira desleixada. Essa é uma grande tentação, queridos irmãos. Por que nós fazemos isso? Porque lá no fundo da nossa mente nós sabemos, bom, Ele é nosso Pai Celestial, Ele é meu Pai. Assim eu posso imaginar que eu posso levar as coisas do reino do Senhor, eterno Deus, de qualquer maneira. E que Deus está satisfeito com o meu menor esforço. Para Ele está bom, o menor estou fazendo alguma coisa, ou a nossa pior disciplina. Enquanto, em paralelo a isso, nós damos o nosso melhor às coisas desta vida. Quando você vê essas coisas na vida de uma pessoa, você não sente bem, né? Você fala, que isso? Você imagina que Deus também não sente, e não percebe, e o seu Espírito. Nós damos o nosso melhor talento para o trabalho, que no final das contas vai trazer algo para o estômago e para a pele. Nada para Deus. Queridos, eu não quero ofender a ninguém nesta manhã. Mas nós tentamos a Deus. Quando nós trazemos algo para a igreja, que é aquilo que nós jogaríamos no lixo, não serve para nada, para a igreja. E Deus te deu capacidade, talento, tempo, habilidade para formar-se em algo e aprender algo, e você nunca serve ao Senhor na igreja com este algo. A igreja tem que
ralar e ter despesa e contratar um profissional, quando você tem a habilidade, a capacidade que Deus te deu para usar para Ele, você não usa. Isso é uma presunção egoística. Nós tentamos a Deus agir dessa maneira, queridos. A igreja deve ser a multiforme graça de Deus manifesta, esse cada um com dom e talento, edificando a igreja. Você vai numa companhia, perdoe-me a comparação, e ali contrata-se quem sabe das coisas. Técnico em IT, né? Inteligência informática, perdão, tem que ser uma pessoa que sabe de verdade o negócio. Um gestor, um CEO, etc, etc. Está todo mundo com as melhores cabeças, ele edificando esse império financeiro. Na igreja, o povo de Deus é tentado a dar o pior. E assim Satanás, ele faz a obra dele de jatinho supersônico e a igreja de carro de boi. Não é horrível tentar a Deus e vivermos para nós mesmos? Nós tentamos a Deus. Nós realizamos nossos deveres com desleixo. E Deus está satisfeito com o menor esforço. Deus sabe muito bem o que nós estamos fazendo. Nós tentamos a Deus, quinto, quando entramos na presença dEle, no culto ou em oração, lendo a palavra de Deus, carregando um ídolo em nosso coração. Ou dizemos buscar a condução de Deus, quando nós, em certas situações, é claro, quando nós já decidimos o que nós queremos fazer e estamos apenas simulando sinceridade. Isso acontece algumas vezes, pastor, preciso conversar sobre uma grande decisão. Bom, decisão envolve conhecer a vontade de Deus, é grande decisão. E pastor, eu quero fazer isso, quero fazer, gostaria de fazer, vou fazer, estou indo, a pessoa já decidiu o que vai fazer. Mas ela está lutando contra a consciência, então vem para o pastor, como que um juiz da consciência, dizer, vai em frente meu filho, segue nisso aí, já decidiu, não está buscando orientação bíblica. E no momento que você tenta mostrar, olha, talvez isso não seja um bom caminho, por aqui, você já viu a cara mudar, a pessoa já decidiu. Isso é tentar o Senhor, queridos irmãos. Decidir o que você vai fazer e apenas buscar a bênção de Deus. Você não vai buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Veja, nós tentamos ao Senhor quando nós agimos presunçosamente, quando nós dependemos do poder de Deus, sim, mas ignoramos os meios ordinários estabelecidos por Deus para nossa segurança. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele não pularia, ele estava lá, ele não pularia do pináculo até o chão, porque ele podia usar a escada. Nós tentamos a Deus, dependendo, presumindo o seu poder, e ignoramos os meios ordinários dados por Deus para fazer as coisas. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. O Senhor Jesus, ele andou sobre as águas quando os discípulos estavam em grande apuro, mas em situações normais do seu ministério, ele entrava no barquinho, pegava um barco e ia para o outro lado. Ele só andou sobre a água quando havia algo para ser realizado, ele não estava, vou andar sobre as águas que é mais rápido, opa, esse negócio de andar a pé e no lombo de jumento aqui, vou trazer um carro voador da Tesla para cá hoje, vamos fazer obra. Ele usava os meios ordinários. E nós tentamos a Deus e pecamos, quando nós queremos depender do seu poder, graça e negligenciar os meios ordinários estabelecidos por Deus. E assim, querido, se você e eu, em situações ordinárias, em situações difíceis, não usamos os meios ordinários estabelecidos por Deus para lidar com isso, e nós queremos a proteção extraordinária de Deus, então nós tentamos a Deus. Há pessoas que testam a Deus, eu me incluo nisso, no passado, espero que hoje não, sondando meu coração. Mas veja, coisas que nós fazemos. Nós dispensamos às vezes os meios que Deus deu, através do conhecimento, tecnologia, etc., para a segurança. Conheci um jovem marido, uma década atrás, mais ou menos, que não trabalhava, mas ele não tinha nenhum problema de saúde. Ele era uma pessoa inteligente. Ele dizia assim, Deus prometeu prover. Eu não preciso prover, trabalhar. Mas isso é colocar os meios ordinários da graça de Deus de lado e tentar ao Senhor, porque uma das maneiras que Deus provê
para a nossa subsistência pelo suor do nosso trabalho. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? O mesmo exemplo que eu dei. Para que evangelizar? Deus é soberano, Ele vai salvar os seus eleitos. Ele comandou, Ele determinou. Para que orar, se Deus determinou? Bem, por isso, Deus determinou o fim desde o começo. E na sua soberania, Ele determinou que o seu povo oraria a Ele e Ele responderia para cumprir o que Ele determinou. Bem, você trabalha porque Deus diz: aquele que não trabalha, que não coma. Claro, nós estamos em momentos diferentes da vida. Talvez você esteja aposentado, seu trabalho é X ou Y, você tem lá a sua poupança. Estou me referindo ao momento, no meio da graça de Deus. Bem, Deus é capaz de tirar a água da pedra, quando tudo em volta é pedra. Mas em situações ordinárias, se nós queremos beber a água, nós temos que cavar esse poço. Isso foi dado por Deus, a força e a capacidade para isso. O Senhor Jesus Cristo, melhor, Elias, não é? Quando ele estava numa pequena vila, desprotegido, e iriam trucidar ele ali, ele teve que fugir, ou melhor, estou misturando aqui, ele estava em uma vila e seria atacado por um exército. O Senhor enviou o quê? Cavaleiros de fogo para o proteger. Não é um tremendo, não é maravilhoso? Mas quando ele estava em Samaria, né, numa daquelas cidades fortificadas, com um muro muito alto, então o rei de Israel mandou tropas para pegá-lo e decapitá-lo. O que ele fez? Bem, ele disse ao porteiro: tranca a porta. Ele não pediu cavalos de fogo. Havia os meios normais de proteção. Fecha a porta. Foi isso. Isso está registrado ali para a nossa compreensão. Não é uma narrativa, uma historinha interessante, uma novela. A princípios, Deus provê os meios. O Senhor Jesus Cristo, com fome, longe da cidade, a multidão com fome, alimentou milhares de pessoas com um milagre. Mas quando ele estava viajando com seus discípulos, indo para a Galileia, passa por Samaria, ele disse para os seus discípulos: olha, vão lá e compra a farinha, e o óleo, e a carne, traz, vamos preparar e comer. É assim que nós operamos. Ele não tentou o Senhor em nenhum momento. Quando no início da igreja, ou melhor, na manifestação pública da igreja, no Pentecostes, haviam poucos apóstolos e seus ajudantes e muitas igrejas espalhadas por todo lugar. Então o Espírito de Deus enviou a palavra por meio de profetas júniores, que nós temos observado. Sim, mas uma vez que a palavra foi registrada e completa no Novo Testamento, nós temos toda ela, então pastores foram treinados e levantados em cada igreja. Lá em 1 Timóteo 4,15 nós lemos: medita na palavra, Timóteo, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ele diz: profetiza, profetiza e profetiza. Medita, a palavra já foi completa, os livros estão aqui, medita nela e ensina. Meios ordinários de conhecer a vontade de Deus. Ordinário, a palavra de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui, queridos amigos, na palavra de Deus. Mas você vê pessoas ousadas em nossos dias subirem no púlpito sem meditar, como Paulo comanda ao pastor Timóteo, na palavra de Deus de antemão, imaginando que Deus colocará de uma maneira direta, infundirá conhecimento e verdades para eles falarem. E sabe qual é o resultado? 100% das vezes, heresias, besteiras, basófias, o nome do Senhor é desonrado, a palavra de Deus é desonrado, e o povo diz aleluia, porque não conhecem a palavra de Deus. E você vê isso muito. Eles não sabem, me parece, que estão tentando a Deus, desprezando a palavra que já foi escrita. É como se Deus falasse algo claro, perfeito, e eu fosse dizer: será que tem que fazer isso que Deus mandou? Queridos irmãos, quando nós sabemos com clareza a vontade de Deus sobre algo, anote isso. Orar a Deus se nós devemos obedecer ou não é tentar a Deus. Quando nós sabemos a vontade de Deus a respeito de algo que nós devemos fazer, que Ele comandou, eu vou orar ao Senhor para ver se eu devo, isso é tentar a Deus. O dia do Senhor é um exemplo.
a obra do Senhor, o evangelismo e tantas outras coisas, queridos irmãos. Nós buscamos a direção do Senhor em como obedecer, não se eu vou não obedecer. Essa é uma diferença muito grande. Eu espero que isso não esteja soando negativo. Estou buscando trazer o ensino da palavra de Deus de uma maneira aplicada, queridos irmãos, para a nossa santificação. Ó, meus queridos, deixe-me correr, nosso tempo já acabou há tanto tempo. Nós não podemos tentar a Deus em uma situação contrária à vontade de Deus. Veja, eu tenho conhecido pessoas que por causa de alguma vantagem pessoal, seja material ou sentimental, têm se permitido ir para dentro de um caminho em que a tentação o encontrará. E eles sabiam disso de antemão. Isso é tentar ao Senhor. E eles fazem isso baseado em um pensamento que poderão recorrer a Deus e Deus os livrar. Há muitos que entram no caminho de cobiça material, mas a palavra já disse, aqueles que buscam engrandecer, crescer financeiramente, encontrarão muitos espinhos, se traspassarão com muitas dores, e Deus resistirá ao orgulhoso. Tenho encontrado pessoas que sabem sobre a concupiscência da carne, tentações carnais, que se permitem ir no caminho, meio que desejando testar, deixa eu ver quão perto eu chego do abismo, quão habilidoso eu sou para não pecar nisso aqui. Satanás lhe empurrará lá. Nós não podemos fazer isso. Há pessoas que, e eu já fui assim, que negam as regras básicas de segurança. Você tem um carro e você vai fazer uma viagem. Tem 5 cintos de segurança. Eu vou colocar 7 pessoas ali. Um vai no colo, outro vai no ombro. Isso é tentar o Senhor Deus, pedindo que Ele me livre de qualquer maneira. Queridos, eu poderia multiplicar exemplos das nossas falhas nessas questões. Estamos todos nessa questão, todos tentados. O meu temor é isso, que nós seguimos pela vida sem parar para refletir e examinar. Será que eu tenho tentado a Deus de alguma maneira? Será que eu estou seguindo um caminho? Eu sei, não querendo pensar na consciência, deixando de lado. Nós precisamos, isso é religião sincera, verdadeira, é do coração, da verdade, diante de Deus. E assim nós aprovamos a nós mesmos, como diz o apóstolo do Senhor, diante do Senhor. E somos sinceros. Deixe-me concluir. O Senhor responde a Satanás, e isso está registrado para nós quando nós formos tentados. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda há um milagre aqui para ser considerado, e meu tempo já acabou. Milagre não, perdão, uma outra tentação. Vou deixar essa tentação para o próximo domingo, porque ela envolve muitas questões. A terceira tentação. Deixe-me multiplicar por alguns segundos exemplos. Eu tenho buscado trazer a sua percepção, coisas que às vezes passam desapercebidas de nós, porque o mundo faz isso. E nós não atachamos, não ligamos isso nada moral, por isso fazemos a mesma coisa. Mas há um elemento moral, então, que deve ser filtrado pela palavra de Deus. O Senhor não iria pular daquele pináculo, porque isso é colocar Deus no teste, para Deus te salvar. Querido amigo, eu desejei por muito tempo saltar de paraquedas. Sabia disso? Quase fiz isso. Quero fazer isso um dia, Mas eu não parei. Até eu ler isso aqui. Porque eu vou fazer uma tolice dessa sem propósito algum. Não estou no exército, não estou na guerra. Por esporte, colocar minha vida em risco. Tentando a Deus que o paraquedas não abrir alguma coisa acontecer, Ele vai me socorrer. Não tentará. Ele não pulou do pináculo. Porque eu vou pular de bungee jump. Tentar ao Senhor que se alguém esquecer de clicar lá o cabo, Ele vai me ajudar de alguma maneira. Porque eu vou colocar minha vida em risco quando eu devo cuidar dela e servir ao Senhor e não tentá-lo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que o mundo chama de certo, de correto. Eu sou tentado agora a expandir isso aqui, me envolver com coisas que são classificadas como esporte, quando são abomináveis diante de Deus. Envolver-me em lutas onde 2 pessoas estão deformando a imagem de Deus criada num outro homem para quebrar, para sair sangue. Isso é satânico. Está 2 almas criadas à imagem e semelhança de Deus, 2 corpos. Agora estão se arrebentando como animais, sob o título de esporte. E pessoas morrem, pessoas são deformadas, sangue jorra.
Esporte? É esporte, sim. Mas foi criado não por Deus. Será que nós paramos para pensar sobre essas coisas? Apenas abraçamos o que o mundo classifica como bom, como esporte? Há esporte legítimo, não estou indo contra isso, e lazer legítimo. Queridos irmãos, alguns exemplos. Não quero soar como lidando com coisas pequenas. Essas não são coisas pequenas. Mas nós podemos aplicar e devemos. Bem, aqui está a resposta a qualquer presunção. Não tentarás o Senhor teu Deus, como nós amamos o nosso Salvador, que resistiu e deu a resposta certa para nos ensinar. Esse é um amor muito grande, pensando em seu povo ao longo de toda a jornada. Nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que vence a serpente. E nós podemos vencê-lo se permanecemos no Senhor.